Amém. Obrigado. Bom dia, meus amados, graça e paz. Privilégio estar aqui para ministrarmos a palavra e motivo de muita alegria, não é? E conforme estava orando, e o Senhor me trouxe uma palavra que vai mexer conosco, e uma coisa que é tão comum no mundo, está tão comum no mundo, que infelizmente se tornou comum na igreja. E o que é que está tão comum do mundo? O medo. O medo das circunstâncias, o medo das transformações, né? O medo se tornou algo tão comum, que é tão comum hoje, nós como filhos de Deus, estarmos confessando medo e não estarmos confessando fé. Por quê? Porque o medo, ele é algo que vem na nossa mente, e se nós não tivermos cuidado, não é, nós vamos terminar nos movendo conforme aquilo que nós estamos vendo. E quando nós nos movemos conforme aquilo que estamos vendo, nós vamos crer naquilo que estamos nos movendo. Então nós vamos dar mais crédito ao medo do que a palavra de Deus, não é? No mundo, diz assim, quem guarda tem, e por medo de ter falta, eu guardo, eu retenho, né? Então os meus vão usufruir. No reino de Deus quem dá é abençoado, quem dá prospera. Mas quando nós começamos a observar as coisas do mundo e as circunstâncias do mundo, muitas vezes nós vamos entrar nesse local, nesse lugar de retenção. E sem percebermos, deixamos de crer na palavra e achamos que o dar é para quem tem, mas o dar não é para quem tem. A alma generosa, ela prosperará. Generosidade não é um fruto do Espírito, nem é um dom, é uma disposição voluntária sua de se mover nesse princípio que Deus criou. Quando Deus move você para abençoar a vida de alguém, pode ter certeza, você, a pessoa ou alguém está sendo tratado nisso. Mas não deixa para se mover na generosidade só quando o Espírito Santo te inspirar. Se inspire a agir em generosidade, em desprendimento. Não deixa que o medo da falta, o medo lhe prenda a uma circunstância que muitas vezes é real. Quando você recebe um relatório médico, aí você não acreditou, aí você procura outro especialista, o relatório médico é o mesmo. Você busca outro médico, o relatório é o mesmo. Então aquele relatório é verdadeiro. Só que para o Filho de Deus, aquele relatório não é definitivo. Ele é verdade. A fé, ela não nega a realidade. Ela modifica a realidade mediante crer no Senhor. Então, eu vou olhar aqui o meu saldo na conta e está dizendo 0. Mas a palavra diz que eu sou próspero. Eu fico com essa realidade e retenho, ou eu confio na palavra e avanço. É uma decisão minha. O medo é uma decisão minha alimentá-lo ou não. Por quê? Porque o medo é uma das ferramentas que causam mais danos à fé. O medo é uma ferramenta que causa mais danos na fé. E de onde surgiu o medo? O medo é uma herança do pecado original. Lá em Gênesis, quando Adão pecou, quando Adão comeu do fruto proibido, qual foi a primeira consequência? A primeira consequência foi a vergonha. Ele disse, eles vendo, Adão e Eva, eles vendo que estavam nus. Essa nudez, não é, eu considero, não a nudez do corpo, mas a nudez da inocência. Eles não eram mais inocentes um para com o outro. Então eles se envergonharam e trouxeram uma resposta natural, cobrir o corpo. Então a primeira consequência foi a vergonha. E a segunda foi o medo. Quando o Senhor, na viração do dia, procurou Adão,
Aí Adão disse, onde estás, né? Vou parafrasear e não vamos ler para a gente ganhar tempo. E Adão disse assim, ouvi a tua voz e tive medo. Agora me diga uma coisa, como é que você se relaciona com o Deus Todo-Poderoso? Dia a dia ali, Ele tratando com você, Ele lhe criou, expressões de amor. Por que é que por causa de um erro seu, você considera que aquele ser bondoso, tremendo, que nunca te fez mal, é motivo e causa para o qual você se afaste dele, considerando o quê? Que ele vai lhe fazer algum mal? Se quem fez o mal foi você? Nós precisamos entender que o medo, ele nos afasta de Deus. Medo, às vezes a gente diz, não, pastor, mas o senhor precisa entender, a gente precisa, olha, o medo, ele nos traz segurança. Não, a Bíblia diz que Deus nos deu espírito de ousadia e moderação. O que é a moderação? É o cuidado. Eu não sei nadar, eu vou mergulhar numa piscina com 3 metros de profundidade, porque eu creio que Deus vai me... Não, gente, moderação é saber até onde você pode ir naturalmente. Isso é moderação. Eu vou pular aqui, nessa beirinha aqui, podendo cair, quebrar a perna. Não, moderação. Não é medo de me machucar, não, é moderação mesmo. Agora, se Deus me inspirar e disser pule, eu vou pular, porque Ele se responsabiliza. Eu costumo dizer, se você estiver num avião, e Deus disser pule sem paraquedas, pode pular sem paraquedas, sem medo, porque Ele se responsabiliza por você. Isso é fé, isso é confiança. Mas se você não, mas e se? E se? Atrapalha a sua fé. Então, o medo é uma forma de nos afastarmos de Deus, de nos afastar de Deus. Nós vamos ler um texto, encontra-se lá em Marcos 5,36. Eu vou colocar você no contexto, é a história de Jairo, né? Jairo, ele tinha uma filha de 12 anos, e ela estava muito doente, e ele procurou Jesus para pedir ajuda, a filha estava à morte. Jairo, ele era uma pessoa que tinha condições financeiras, ele era o líder da sinagoga. Como era, é mais ou menos assim, deixa eu tentar te explicar. Existia o templo principal em Jerusalém, e nas cidades, é como se fosse, pronto, como se fosse o Ministério Verbo da Vida. Existe a sede lá, e nas cidades existem igrejas. Seria como se fosse, a sinagoga seria como se fosse a igreja da época, onde as pessoas iam para lá para aprender sobre a lei. E ele era um líder dessa sinagoga lá na cidade de Cafarnaum, se eu não estiver enganado, é Cafarnaum. Então o que aconteceu? A sua filha doente e tal, né? E ele foi lá pedir ajuda a Jesus Cristo. E esse texto, esse fato, ele está intrínseco, ele está junto com aquela fantástica passagem da mulher do fluxo de sangue, não é? E que a gente já ministrou e a gente já ouviu, e tantos ensinamentos, e fantástico, né? A mulher dizia, se eu me tocar na sua veste e tal, aquela coisa toda. Mas eu meditando sobre essa passagem, sobre esse texto, eu fiquei imaginando. Chega um homem apavorado, desesperado, os médicos, né, com certeza os médicos já tinham, né, feito de tudo pela filha e não tinha mais o que fazer. Então ele ouviu também falar sobre Jesus e ele buscou ajuda, né? Semelhantemente, aquela mulher também ouviu falar sobre Jesus e ela buscou ajuda. E quando ele chega lá, ele se prostra e disse, a minha filha está à morte, socorre-me, né? E Jesus disse, eu vou. Ele disse, eu vou. Ele não perguntou o que era que ela tinha. Ele disse, eu vou fazer alguma coisa. Só que nesse meio tempo, apareceu essa mulher, a multidão, aquela coisa, né? Tal. Agora você imagina como estava Jairo, ali desesperado. Eu vou até usar o exemplo de Samara. Ele estava pressionado. Tua filha vai morrer, tua filha vai morrer. Mas dentro dele tinha uma convicção. Dentro dele tinha uma convicção. E a gente costuma dizer que enquanto há vida, há esperança. E ele tinha porque ele sabia que a filha ainda estava viva. Mas você fica imaginando aquele diálogo, eu creio que tenha durado 15, 20 minutos, aquele passar ali da mulher do fluxo de sangue. E eu fico imaginando
Ele não tinha relógio, né? Mas se tivesse, estava, meu Deus do céu, o que é isso? Vamos embora, minha filha está precisando. Minha filha está precisando, e agora, e agora, e agora? E o medo de quê? De que a notícia fatídica, tua filha morreu, chegasse. E essa notícia chegou. A notícia chegou. E eles disseram, por que incomodas o mestre? Tua filha morreu. Né? Mas em Lucas 5,36, mas Jesus sem acudir, ou Jesus sem dar ouvidos àquilo que foi dito, as tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, ou disse a Jairo, não temas, crê somente. A palavra para mim e para você hoje é, não temas, crê somente. O que será que Deus falou para você e você está temendo que aconteça? Por que será que nós criamos essa condição? Ah, Deus falou? Não, pastor, mas não é bem assim. Não é bem assim? Então quer dizer que Deus falou e não é bem assim? Deus é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Acaso ele falando, ele não cumprirá? Vou dar um exemplo para você entender como nós muitas vezes trazemos Deus. Pastor Edinho, surgiu no meu coração o desejo de lhe abençoar. Amém? Não, fica para a próxima. Beleza? Pastor Idinho, fica cá. Glória a Deus, ama a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, nós imaginamos isso de Deus. Deus disse uma palavra. Hoje eu estou meio atrapalhado. Deus disse uma palavra, mas por conta das circunstâncias, por conta da demora, ou por conta de qualquer coisa alheia ao nosso domínio, nós imaginamos, Deus desistiu. Muitas vezes nós queremos trazer Deus no nosso caráter. Nós podemos, eu posso desistir. Eu posso até ser inspirado por Deus para abençoar a vida de qualquer um aqui e desistir. Mas porque Deus definiu que vai lhe abençoar, mesmo que eu desista, Ele levantará outra pessoa e você vai ser abençoado. Por quê? Porque Deus decidiu isso. Eu costumo dizer que Deus, Ele não trola, né? A expressão trollar, Ele não brinca. Deus não vai chegar e vai dizer assim, hoje eu vou trollar com a vida de Francisco, eu vou dizer que vou dar alguma coisa a ele vai se animar e depois eu não dou e está tudo certo. Não. Deus é um Deus alegre, mas Deus não brinca com a sua palavra. Deus não brinca conosco. O caráter dele é imutável. Mas o que nos leva a temer quando Deus nos fala algo? O que nos leva a temer? E eu enumerei algumas coisas aqui. Medo do fracasso, de não acharmos que vamos conseguir. Meu irmão, meus amados, a gente precisa entender uma coisa. Quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, é Ele que vai fazer. Ele vai fazer em você, através de você e apesar de você. Ele disse que ia fazer. Lembra? A palavra diz, os sinais seguirão aos que creem. A palavra não diz, os que creem farão sinais. Não, seguirão. A responsabilidade de cumprir a palavra é dele. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então, se ele diz que vai fazer alguma coisa na sua vida, nós precisamos evitar os extremos. Evitar os extremos. Quais são os extremos? A palavra chega, pastor, recebe uma palavra, vou te prosperar para toda generosidade. Peço demissão, não vou trabalhar mais. Não, isso é extremo. Continue trabalhando e continue crendo nessa palavra. E você vai estudar sobre prosperidade. Quais são os princípios da prosperidade?
e você está crendo na palavra, e você está crendo, e você está crendo, e você está crendo, e as coisas vão acontecendo, e as coisas vão acontecendo, circunstâncias vão se levantar, mas você diz, eu fico com a palavra, eu fico com a palavra, eu fico com a palavra, e porque você fica com a palavra, aquilo vai acontecer. Lembra? Em você, através de você e apesar de você, só precisa que você se posicione. Também temos que evitar o extremo de que eu preciso fazer alguma coisa para que isso aconteça. Então eu vou arrumar 3 empregos, eu não tenho mais tempo para a família. Mulher, você viu a palavra? Eu vou prosperar para a generosidade. Então eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo. Não, tem uma fé. Não vou. A menina tem que ir para o hospital. Não, você vai. Tem isso. Não é isso. O equilíbrio seja guiado. Escute as instruções do Espírito. Dê ouvidos àquilo que o Espírito está dizendo. E você vai alcançar aquilo que Deus falou. Dar ouvidos ao Espírito não é ouvir o que Ele diz, é fazer o que Ele diz. Né? A gente que dirige, né, a maioria que está viajando, a gente vai para uma cidade e às vezes a gente não conhece o trecho, né, e põe lá o GPS, né, e diz lá, entre à direita, entre à esquerda. Quando você entra à direita, você foi guiado pela instrução. Tem muita gente que está ouvindo a instrução, mas não está sendo guiado pela instrução. Pega isso. Aquilo que Deus disse para você fazer, faça. A instrução que veio para que você faça. Por quê? Porque se você não seguir a instrução, é só instrução. Mas se você seguir a instrução, você está sendo guiado. E é desejo de Deus te guiar. Também nós temos o medo de abrir mão de coisas que não queremos deixar. Nós estamos tão apegados a coisas, né? Toda viagem, ela demanda uma bagagem. E a bagagem que você está hoje, de repente, para a próxima fase da sua vida, necessariamente ela não cabe na mala do seu veículo. Então você precisa crescer, você precisa avançar. O conhecimento que você tem hoje não é suficiente para o próximo estágio. Você precisa crescer, mergulhar na palavra, se alimentar. Muitas vezes nós vamos precisar de abrir mão de coisas lícitas, de ver televisão, de assistir um jogo, de gastar mais tempo ou investir mais tempo naquilo que vai trazer um crescimento espiritual e vai acelerar o seu crescimento. Então, tem coisas que muitas vezes nós não queremos abrir mão justamente por conta disso. O que nos leva a ter medo naquilo que Deus falou ao nosso respeito, daquilo que vamos alcançar? Medo do processo. Nós estudamos na palavra e graças a Deus pelo Ministério Verbo da Vida, onde nós somos bastante ensinados. Nós vemos quantos processos, né? A gente vê Abraão passando por aquele processo, e ele não foi perfeito no processo não. Ele quando chegou no Egito com a sua família, ele disse assim, e porque Sara era muito bela, ele teve medo. E disse, diz que tu é minha irmã, até porque nós somos irmãos, né? Da mesma família ali e tal, mas disse por quê? Para que eles não me matem e queiram ficar contigo. Mas não havia uma promessa? Mas fica tranquilo, isso faz parte do processo do crescimento. Você vai falhar, mas você não vai se esconder, você não vai se afastar, você vai dizer, eu errei nisso. Não, Senhor, me perdoa. Não era desse jeito, não é com mentira. Deus não abençoa na mentira. Não é? Então, muitas vezes, o medo do processo. Mas e se eu sofrer? Porque temos medo de sofrer. Não é? As profissionais da alma, né, as psicólogas, elas entendem muito bem disso, porque elas atendem isso. Pessoas com medo de sofrer. Mas nós precisamos saber em quem descansar. E nós descansamos no Senhor. O medo, ele pode até vir, ele não pode criar um ninho, né, e desse ninho gerar frutos, não. O medo vem, você disse, não, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, não temerei mal algum. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Muitas vezes nós temos medo de assumir responsabilidades. Tem pessoas hoje que não querem ser pais,
Não, porque está tão difícil. Não é uma dificuldade criar um filho hoje, além de caro, é muito difícil. Medo de assumir responsabilidade. Nós temos a condição de assumirmos essa responsabilidade. Quando Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, logo que ele foi purificado, ele não disse, eu estou pronto. Ele disse, eu estou disponível. Nós precisamos estar disponíveis para o Senhor. Porque aquele que chama, ele capacita. Nós não vamos por nossa conta. Eu costumo dizer que o mais importante do que fazer alguma coisa para o Senhor, é fazer a vontade do Senhor. É muito mais importante do que fazer alguma coisa para o Senhor. Porque às vezes, fazer alguma coisa para o Senhor vai nos levar para uma condição de que viu o que eu fiz para Deus? E nós não podemos estar nesse lugar. É melhor fazer a vontade do Senhor. Porque apesar dos pesares, apesar das circunstâncias e das dificuldades, entendeu? Nós vamos chegar no final. Amém? Medo por achar que vai sofrer, né? Como eu falei. Eu vou sofrer. Pastor, o senhor não sabe a minha história de vida. Eu tive uma criação tão difícil. Eu tive isso, eu tive aquilo. Eu tive que passar por eu tive que enfrentar tantos problemas. Algumas pessoas que conhecem, né, a minha vida, eu podia estar ancorado nesse local. Ou a minha família, meus irmãos, minha mãe, nós poderíamos estar ancorados nesse local de sofrimento. Alguns sabem do nosso testemunho por intimidade, da gente conversar. Outros que nos conhecem de 20, 30 anos, conhecem a nossa história. Mas isso, o que eu vivi, não define quem eu sou. O que define quem eu sou é a palavra. A palavra define o que eu sou. Quando Pedro, lá quando o mar estava revolto e Jesus vinha sobre as águas, as circunstâncias continuavam a mesma. O mar continuava revolto, o vento continuava bravio, mas Jesus estava seguro. E quando Pedro disse, se és tu, manda eu ir ter contigo, espiritualmente foi construído uma ponte sobre uma palavra. Meus amados, eu digo pelo Espírito, existem pessoas que estão, como Pedro, naufragando sobre uma palavra, porque está de olho nas circunstâncias. Porque o tempo está passando. Porque isso, porque aquilo, porque eu não vejo resultado. Você precisa crer naquilo que Deus disse e se manter firme naquilo que Deus disse. Pedro, enquanto creu, ele andou, mas quando ele fixou, ele tirou a sua atenção da palavra e se fixou nas circunstâncias. As circunstâncias o engoliram e por medo ele começou a afundar e gritou por socorro. De repente hoje é o dia de você gritar por socorro. Senhor, acode-me, porque eu estou naufragando sobre uma palavra, porque as circunstâncias estão me engolindo e estão me trazendo medo. Então, muitas vezes esse medo por palavras que nós recebemos, palavras que foram ditas por Deus. Eu quero dar esse foco a palavras que Deus deu. Deus disse, fulano, eu vou te prosperar para toda generosidade. Fulano, você vai gerar, você vai ser mãe, ou essa família vai gerar. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e o tempo, ele nos maltrata. Realmente o tempo nos maltrata. Mas quando nós começamos a olhar para o tempo, quando nós começamos a olhar para as circunstâncias, o que é que acontece conosco? Nós começamos a ter medo, aí vamos para todos esses processos que eu disse. O medo do fracasso, o medo de abrir mão, o medo do processo, medo. Por quê? Porque muitas vezes, como eu disse,
Quando nós ouvimos Deus falar alguma coisa, parece que é, você vai fazer isso. Eu quero dizer uma coisa a você. Aquilo que é impossível para você, é impossível para você. Quando Deus entra no negócio, continua sendo impossível para você. Não mudou nada. Mas quando você crê naquilo que Deus disse, aquilo que era impossível para você, é possível para Deus. E porque é possível para Deus, Ele disse, eu vou mudar essas circunstâncias. Independente de. Eu tenho um exemplo, eu acho fantástico esse exemplo de Luciano Subirá. Ele disse que estava numa conferência numa igreja, e assim, ele, para quem conhece a história da vida, ele é muito corrido, né? Então ele disse que estava ministrando, mais ou menos, a igreja tinha umas 1.500 pessoas, e ele tinha um horário de pegar o voo e aquela coisa, e de repente, quando ele terminou de ministrar, o Espírito Santo disse, chame as mulheres que têm dificuldades para engravidar, e ministre sobre a vida delas. E ele, eu vou perder o avião, mas... Aí ele disse, vai vir umas 2 ou 3, tranquilo. Ele disse, e veio umas 100. Ele só veio tanta mulher que ele disse, olhou assim, disse, só foi pôr a mão em cada uma, mas a unção é do Espírito. Então ele orou sobre todas. Mas no final, teve uma que parou ele. Pastor, é porque eu queria falar com o senhor e tal. Ele muito aperreado, muito agoniado. Ele simplesmente só impôs as mãos sobre ela e disse, receba, minha irmã. E foi embora. Ele disse que 3 anos depois voltou naquela mesma igreja e com mais tempo, né? Então ele começou a interagir ali no fim do culto e aquela irmã veio. E, né, eu acho que inocentemente, né? Ela não esquecia dele, né? Mas ele, se o senhor lembra de mim, ele olhou, aí disse, no testemunho ele diz, olha, você tem contato por ano, eu pelo menos, em média umas 5.000 pessoas. Porque eu prego muito e tal, e como era que eu ia lembrar? E como é que eu ia dizer à irmã que eu não lembrava dela? Disse, minha irmã, eu sinto muito, mas eu não lembro, é muita gente. Não, eu entendo. Aí disse, o senhor lembra que o senhor esteve aqui no culto e disse assim, as mulheres que tinham dificuldades para engravidar e tal. Eu disse, isso aí eu lembro. Eu disse, pronto, eu sou aquela no final que pediu para falar com o senhor. Aí ele puxou na memória e disse, eu lembro. O senhor impôs as mãos e mandou receber. Sim, minha irmã, o que era que a senhora queria? Ela disse, naquele dia eu queria perguntar se aquela oração era se as mulheres que não tinham útero podia gerar. Aí o senhor disse, receba. Sim, minha irmã, e aí? Olha o resultado aqui. Sabe por quê? Porque as circunstâncias, elas param você, mas elas não param Deus. Deus não depende das circunstâncias para trabalhar na sua vida. Deus quer só que tão somente você creia, que você confie naquilo que Ele disse. Nós cantamos, basta uma palavra. Você já tem essa palavra. Porque uma enfermidade, você tem uma palavra. Você acha que é desejo de Deus que você seja sarado e curado? É desejo de Deus? Claro. Isaías 53 se tornou verdade em Jesus Cristo. Então você é sarado e curado. Então você confessa. Mas aqui o diagnóstico. Eu gosto muito da expressão, da história de Misael, Azarias e Ananias, né? A gente conhece mais por Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Eles se mantiveram firmes e não adoraram aquela imagem, não é? Muitos de nós dizem assim, agora deu certo, porque Deus os livrou. Não, eles foram no processo, eles entraram dentro da fornalha. Meus amados, nós não precisamos que as coisas mudem para que aconteça aquilo que Deus disse que vai acontecer. Nós só precisamos crer, ficarmos firmes naquilo que Deus falou. Se Deus disse, eu costumo dizer, é prego batido e ponta virada. Se Deus disse, no coração dele já está feito. Só compete a nós fazermos a nossa parte. Não é? Às vezes nós queremos que Deus seja unilateral, ou seja, Deus disse, Ele vai fazer de qualquer jeito. Não, Deus não vai fazer de qualquer jeito. Deus vai ser unilateral, ou seja, Ele vai agir, você crendo ou não, quando é algo que depende única e exclusivamente dEle. Mas quando interfere com sua vida, Ele interage com você. Você precisa crer,
Você precisa crer, você precisa ficar firme, você precisa lançar fora o medo. Por quê? O medo traz dúvidas até sobre o caráter de Deus. O medo vai nos colocar numa posição de eu não sou merecedor. E, por incrível que pareça, está certo, você não merece. Você é abençoado por causa da graça do Senhor. Porque Deus te ama, porque Deus me ama. Ele me abençoou e Ele me abençoa. O medo, ele traz insegurança, porque as circunstâncias parece que batem a nossa face, né? Eu fico imaginando uma mulher que tem uma palavra de gerar, e quando chega todo o final do mês, a circunstância bate na sua cara. Cadê teu Deus? Aí, nada. E o tempo vai passando. Eu fico imaginando uma pessoa que Deus falou sobre um ministério, e você está aqui na igreja, não, porque o pastor, não é o pastor que vai te levantar, é Deus. Então somente creia, se prepare, confie na palavra. Eu fico imaginando a pessoa que tem a palavra, crê, e as circunstâncias estão ali, maltratando. Você é próspero, você é isso. Quando você olha, chega o cobrador. O dinheiro não tem, o dinheiro não. Mas você é. E porque você é, você confia no que Deus está dizendo. E porque você confia no que Deus está dizendo, aquilo vai acontecer. Aquilo vai acontecer. Você precisa se mover, não é? O medo, ele traz desconfiança. Será que? Não é? Já percebeu que toda vez quando Deus traz uma palavra, você vibra aqui nesse ambiente da unção coletiva, mas quando sai ali fora, quando qualquer circunstância, será que Deus, não é? Será que Deus falou mesmo? Uma das formas de você saber se aquilo que foi dito veio da parte de Deus, é você consultar o Espírito Santo e consultar a palavra. Ele não vai ferir a palavra. O testemunho já está dentro de você. O testemunho já está dentro de você. Deus já falou. Já falou. O medo, ele nos traz a sensação de não estarmos no controle, né? Como eu disse, parece que quando Deus diz, eu vou fazer isso, do outro lado você está ouvindo, faça isso, faça aquilo, e não é isso. Quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, no que for preciso que você haja, Ele vai lhe dar as direções. Mas primeiramente, acima de qualquer coisa, creia naquilo que Deus falou. O amor, ele lança fora todo medo. O amor, ele lança fora todo medo. E se nós cremos que Deus nos ama, nós não temos o que temer. Nós não temos do que temer. A palavra para nós é não temas. Eu estava pesquisando e o termo não temas, com suas variações, no popular, há quem diga que tem 365 vezes na Bíblia. Aparece o termo não temas, ou em suas variações, não temais, não tenhais medo, não é? Mas eu pesquisando melhor, esse termo ele aparece 163 vezes, em suas variações, de acordo com as traduções. Mas meu irmão, meus amados, se só aparecesse uma vez, já seria suficiente para nos trazer segurança, confiança. Se só aparecesse nesse texto de Jairo, não temas, então somente confia, então somente crê, já era suficiente para nós ancorarmos a nossa fé nessa palavra e ficarmos firmes. Não temos do que temer, porque Deus disse, não temas. E ela aparece em algumas partes aqui, eu vou enumerar para que você veja que existe e traz confiança. Existe o termo em Lucas 2:10, quando os anjos apareceram aos pastores ao anunciarem o nascimento de Cristo. Ele disse, não temas, porque hoje em Belém nasceu o Salvador. Quando José soube que Maria, ela geraria o Salvador, ele intentou no coração deixá-la para não infamá-la ou trazer má fama. José tinha todo o direito de acusá-la de traição.
e ela ser apedrejada, porque era o que determinava a lei. Mas a palavra diz que José era um homem justo. Ele sabia que ele não fez nada contra ela, ele não antecipou nada, mas ele disse: eu não vou. Mas o anjo disse a José, em Mateus 1:20, não temas a receber Maria, porque o que está sendo gerado dela é do Espírito. O anjo falou a Paulo, em Atos 18, não, o Senhor Jesus falou a Paulo, em Atos 18:9, não temas, fala e não te cales. Paulo estava sob muitas pressões, o risco de morte permanente, mas o Senhor disse: não temas em falar a palavra, não te cales, pregue. Quando o anjo disse a Maria, o anjo Gabriel encontrou Maria lá em Lucas 1:30, ele disse: Maria, não tenha medo. Maria, não tenha medo, porque você foi abençoada por Deus. Quando Jesus disse a Pedro, em Lucas 5:10, não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. E Deus diz hoje para nós: não temam, eu sou com vocês. A minha palavra, ela não volta vazia, sem antes cumprir aquilo para o qual eu a determinei. Cabe a nós nos abraçarmos a essa palavra, cabe a nós confiarmos nessa palavra, cabe a nós crermos nessa palavra, e essa palavra, ela só vai ter esse peso de fé, de confiança, se nós estivermos mergulhados nela. Nós temos todas as ferramentas necessárias para que vivamos uma vida de fé produtiva. O Espírito Santo habita em nós, somos instruídos. O poder do Espírito está sobre nós, somos capacitados. O anjo do Senhor habita ao nosso redor, somos protegidos. A presença de Deus, ela é permanente em nossas vidas. Aonde quer que você vá, Deus vai com você. Nós não estamos só, nós não estamos entregues à nossa própria sorte. Nós não fomos tirados do império das trevas, colocados no filho do reino do seu amor, mesmo que se fosse uma coisa que é fantástica, mesmo se nós estivéssemos por nossa conta no reino do filho do seu amor, seria bom. Mas ele diz: eis que estou convosco, eu não vos abandonarei, eu não vos deixarei. Então não há nada, não é? Eu ministrei domingo em Tupanatinga, não há nada que nos separe do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem circunstância alguma nessa terra, ou em qualquer outra dimensão que você possa imaginar, nada nos separará desse amor. Compete a nós confiarmos. Temer por quê? Se eu sou guardado. Nós cantamos: eu não sou mais escravo do medo. Nós não somos escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos adentrar na presença de Deus como se o pecado nunca houvera existido em nossas vidas. Nós não temos, o diabo não tem do que nos acusar. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. As palavras que foram ditas ao seu respeito, Deus, Ele é fiel e justo para cumprir. Naquilo que você está crendo, a respeito do que Deus tem ao seu respeito, Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Mergulha na palavra, meu amado. Tem intimidade com o Espírito Santo. Mergulha em oração. Investe tempo em intimidade com Deus. Investe tempo em intimidade com o Espírito Santo. A vida está corrida, mas nós temos o poder nas mãos de controlarmos as nossas ações. Nós podemos abrir mão de coisas, nós devemos abrir mão de coisas, não é?
como Jesus mesmo ensinou a Marta. Marta, Marta, poucas coisas são essencialmente necessárias, mas Maria escolheu a melhor. Nós entendamos isso, que entre as escolhas que nós possamos fazer, crer na palavra, ter intimidade com Deus, buscar a vontade de Deus para nossas vidas, nos consagrarmos ao Senhor. E quando as circunstâncias se levantar, nós não teremos medo. Nós não vamos ter medo. Nós vamos agir como Davi agiu em fé. Onde um exército viu problema, onde um exército viu impossibilidade, Davi viu oportunidade, porque ele confiava em Deus. Que os 10 espias, ou que os nossos olhos não façam o papel dos 10 espias, que mesmo diante da bênção do Senhor, eles conseguiram inflamar ou trazer uma fama negativa àquela terra da qual Deus chamou terra que mana leite e mel. A sua promessa, aquilo que Deus disse ao seu respeito, é uma terra que mana leite e mel. Não deixa que as circunstâncias infamem isso, mas faz como aqueles 2 espias que disse: se Deus se agradar de nós, nós herdaremos. E como é que Deus vai se agradar de nós? Se nós nos permanecermos na posição de fé. E uma posição de fé, meu irmão, não é meramente acreditar, é se mover conforme aquilo que estamos crendo. Então nós precisamos nos posicionarmos numa posição de fé na palavra, crermos naquilo que Deus está falando, crermos independente das circunstâncias. Pode se levantar o que for, você fica com o que a palavra diz. Você pode, você consegue. Não é na sua força, mas é naquilo que Deus faz através de você. O significado de não temer é fé e confiança. Mensagem central: para não temer, porque a fé em Deus e sua presença na vida dos fiéis traz força e proteção. Fé, não temer, é libertação pelo conhecimento de Deus. A verdade de Deus liberta as pessoas do mundo. Como diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nesse momento eu quero falar com você, que ainda não tem uma aliança com Deus. O seu medo é justificável, porque você ainda não conhece o Deus que tudo pode, o Deus que de tudo lhe livra, o Deus que quer trazer você nos braços e te livrar de todo esse medo, o medo do futuro, o medo da eternidade. Uma eternidade sem Deus é uma eternidade de perdição. Mas nessa manhã, aprove Deus trazer você aqui ou está nos assistindo. Para quê? Para que você saiba que Deus te ama. E Ele expressou esse amor para com você na pessoa de Jesus Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é uma frase bonita, nem é um refrão de crente. É um ato de amor, de graça e de misericórdia da parte de Deus, nos alcançando. Nós fomos alcançados. Hoje é o seu dia de ser alcançado. Se você ainda não tem uma aliança com Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, não tenha medo. Não tenha medo do que vão dizer de você. Não tenha medo do que você vai ter que abrir mão. Porque o que você está recebendo é imensurável o valor daquilo que está sendo oferecido a você. Vida eterna com Deus, segurança e paz, confiança no Deus Todo-Poderoso, do qual você o verá face a face.